E aí, povo que curte videogame, hashtag 2016 a todos, esperando o carnaval aí, parabéns! Bem-vindos ao Gamepédia, o programa que toda semana te conta um Paranauê, para você manjar mais dos Paranauês. E essa semana a gente vai falar do continente perdido de Atlântida. Holy mackerel, a whole underwater civilization! Who cares? Just keep your eyes peeled for my money. Eu não sei se você sabe, mas uma das primeiras pessoas que foi falar sobre ele é Platão, sim, o filósofo. Várias pessoas contam essa historinha e vai mais ou menos do mesmo jeito. A diferença é que para Platão seria nas portas de Heráclis, onde hoje é o Estreito de Gibraltar. Tem muita gente que tenta achar onde ficaria Atlântida. Então tem várias teorias, assim, a do Platão é a primeira, mas eu não vou falar todas, que afinal não é zona. Enfim, o que aconteceu em Atlântida foi, todo mundo vivia bem, maravilhoso. Era todo mundo bonito, gostoso, tinha um monte de bichos legais, uma fauna legal, uma flora legal. As pessoas tinham um negócio que era mais importante do que ouro, chamado oriálco. E daí elas viviam em harmonia perfeita e belíssimos. E tinha também algumas pessoas que podiam ter poderes mágicos. Na verdade, eles eram muito avançados tecnologicamente. Algumas pessoas vão chamar de magia, outras vão chamar de tecnologia. Se você é leitor da Marvel, você sabe muito bem, não é magia, é tecnologia. Então, o que acontece é que os Atlantes estavam meio preocupados, porque as pessoas começavam a ficar invejosinhas, querendo invadir. E daí eles começaram a se armar e ficar super bélicos e manjar das artes da guerra. E daí eles realmente conseguiram tirar todo mundo de lá e invadir um espaço. Eles foram tipo o Império do Romano, chegou uma hora que era tudo Atlântida. E daí, por conta disso, deles virarem muito bélicos, eles foram esquecendo a sua pureza. E uma hora as pessoas falaram não, chega disso, e eles começaram a se matar. E daí a Atlântida ruiu. E daí alguns Atlantes foram para outros lugares criar outras civilizações, como por exemplo os astecas, os egípcios. Diz por aí que eles criaram várias civilizações. Tem outra lenda que vai dizer que Poseidon, que foi o cara que puniu os Atlantes, queria dividir a ilha entre todos os filhos dele, porque ele amava uma mulher que morava nessa ilha. E o primeiro é Atlas, guarda isso na cabeça, porque depois aí vai ter uma correlação, combinado, beleza. Então, Atlântida, por ser um continente perdido e ter muita mística envolvida, é muito utilizada em videogames e de duas formas. A primeira é quando você fala, cara, isso aqui realmente aconteceu em Atlântida, ou é um Atlante. E a segunda é quando as pessoas reimaginam. Então também é um continente que tem muita magia, também é um continente onde era para ser utópico e acabou sendo distópico. Então a gente vai te dar exemplos desses dois tipos. Tem muitos jogos, então são só exemplos. Depois você encaixa seu favorito aí, tá? O primeiro jogo a tratar de Atlântida foi Atlantis, de 1982, que era um jogo de tiro. Você tinha 7 bases, 3 delas tinham canhões, e você tinha que parar ataques de górgonas. E lá no jogo tinha dia, tinha noite e tinha névoa. Então você tinha que se defender em todos esses cenários. E para realmente seguir a coisa de Atlântida, só tem uma maneira de acabar o jogo, e essa maneira é você morrendo. O segundo jogo que eu acho muito legal é Atlantis The Lost Tales, que depois vai virar uma série, o primeiro é de 97, e ele é muito parecido com Myst. Se você nunca jogou Myst, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Para tudo, vai jogar Myst. Pensa assim, o mundo é todo em 3D, e a sua tela é como se fosse uma câmera para este mundo. Então, obviamente, a primeira pessoa, e você tem que explorar e resolver coisas. No caso desse jogo, você tinha que colocar as coisas no meio, as coisas que você queria interagir. E você é o Seth, o cara que vai finalmente virar guarda real da rainha de Atlantis no dia que ela desaparece. Depois disso, muitos joguinhos copiaram essa fórmula, né? Mas é uma fórmula bem de contos de fadas, assim, então faz sentido. Então, no final do conto, o que é bacana é que o Seth mais uma galera consegue escapar de Atlântida antes dela ruir. E daí vão ali fundar outras civilizações, outros jogos. Muito interessante essa série, vale a pena. Tem 2 jogos que ficaram muito famosos que têm a ver com Atlântida. O primeiro deles é Indiana Jones and the Fate of Atlantis, lançado em 92, na época áurea dos point and clicks, na época áurea da LucasArts. A gente já fez esse vídeo sobre point and click. Vai lá assistir, é muito legal. E no Indiana Jones, obviamente, você tem que achar Atlântida. E você passa por vários cenários e túmulos e artefatos para chegar até lá. E, obviamente, os vilões são os nazistas, que querem chegar em Atlântida para usar o seu poder bélico. E você deve fazer isso antes do que eles. E o segundo jogo é Tomb Raider, o primeiro, ou também chamado Anniversary. Eu não quero dar, assim, 1 milhão de spoilers, porque vai que você nunca jogou e é legal, mas tem ligação com Atlantis. É bem louquinho, bem interessante, e apresenta uma das melhores vilãs da franquia,
que eu ia falar o que ela é, mas acho que é melhor não falar. Mas se você jogou, tão ligado, né? É bem legal mesmo. E eu acho que tanto a versão antiga quanto a versão mais nova. Então, se você curte um retro game, tenta a versão antiga. Se você não curte muito o Anniversary, vale a pena. Vai lá, um dos melhores jogos eu acho que tem ligação com Atlantis. Ghost of Sparta pode não ser da franquia principal de God of War, mas existe, é de portátil e tem Atlantis. Inclusive, você vai passar por templos, você vai enfrentar gente assim, tem uns Atlantes lá muito loucos, tem uns que não fazem nada pra você, mas você mata mesmo assim, porque você é o Kratos. Então, eu acho que é o último exemplo da nossa parte de intrínseco. Atlantis está lá e Atlantis é isso aí. Para a gente começar a nossa parte de reimaginação, eu começo com um dos meus favoritos, que eu tenho certeza que é um dos seus também, eu já falei isso incontáveis vezes no Gamepad, que é Chrono Trigger. Chrono Trigger tem o reino de Zion, que era um reino para ser exatamente utópico, onde a magia estava lá, era belíssimo. Inclusive, eles tinham tanta tecnologia que a cidade ficava acima, com aquelas fontes caindo. Uma cidade muito bonita, né? E, obviamente, ela acaba dando problema porque a rainha decide que ela quer viver para sempre. E para fazer isso, ela vai pegar ali, canalizar a energia de um ser alienígena, que não é um ser muito bacana, que é o ser que é o oponente do jogo inteiro. Então não deu muito certo para Zion, mas na época que era Aura era legal. Tem vários Final Fantasies que vão tratar de civilizações antigas. Em Final Fantasy VIII tem os Centra, que era uma galera que também tinha magia, também dominou bastante áreas do mundo, etc., e foi exterminada. Inclusive, você pode explorar essas ruínas, e é uma das partes mais legais do jogo. E no jogo antes desse, Final Fantasy VII, tinha os Cetra, não confundir, tá? Os Cetra eram conhecidos porque eles podiam comunicar-se com o planeta, entender o que o planeta quer. E eles também foram exterminados por uma calamidade que veio dos céus. Então Final Fantasy, ou geralmente jogos de RPG que tem essa pegada, gostam bastante desse tipo de história. E pra não me deixar mentir, tá aí Xenogears, que tinha a raça Zebuin, que era tão avançada que já tinha nanotecnologia. Cadê você na vida real? A diferença é que aqui eles foram exterminados por conta de um DNA impuro. Meio nazi isso, né? Pouquinho nazi, mas faz parte da trama. Se você não jogou, experimenta. E como jogadora de World of Warcraft, eu devo dizer que eu acho que até Warcraft tem a sua história que é reimaginada de Atlântida, no caso dos elfos. Se você lê o livro da Guerra dos Anciões, você sabe que existia, né? Os elfos viviam muito bem, eles tinham muita magia, eles eram lindos, maravilhosos. E daí a rainha Ashara resolveu que ela queria criar um mundo sem nenhuma imperfeição, que é um pouco complicado. E eles, ao mesmo tempo, tinham um negócio chamado Nascente da Eternidade, que era a fonte de onde vinham esses poderes mágicos. Essa fonte chamou a atenção de uma raça de demônios chamada Legião Ardente. E um dos caras entrou em contato com ela e falou: "E aí, Ashara, vou te ajudar a criar esse mundo aí, hein? Onde tudo é perfeito." Ela falou: "Vem aí, bro." E ela chamou os demônios. No final das contas, eles conseguiram expulsar a Legião Ardente, mas foi uma coisa tão horrível, explodiu a Nascente, criou vários continentes. Então, os continentes que você joga hoje em World of Warcraft foram criados por conta dessa distopia no mundo perfeito dos elfos. A rainha e alguns elfos conseguem escapar, só que eles ficam corrompidos. E daí eles viram nagas e vão para um continente chamado Nas-Jatar, onde você pode, inclusive, enfrentá-la hoje. E não tem como não citar o incrível, maravilhoso, rufem os tambores. Rufar de tambores! BioShock. Rapture é, sim, uma das melhores reimaginações de Atlântida, porque ele mistura muita coisa e faz com que funcione. Tem uma questão do DNA, né? As pessoas descobriram uma maneira de alterar o seu DNA, o que significa para melhor. Você teria poderes mágicos e tal. Obviamente, isso tem uns efeitos especiais meio estranhos de quem usa muito. E era para ser uma cidade perfeita, sem governo, sem religião, sem nenhuma amarra, para que artistas, cientistas pudessem fazer aquilo que seria melhor para a humanidade. É claro que a briga por dinheirinho começa a criar um mundo não tão bacana assim. E quando você chega em Rapture, lá no primeiro BioShock, você vai descobrir o que aconteceu tanto com os efeitos do uso contínuo de Adam, quanto com o mundo que deveria ser perfeito embaixo d'água. Não é tão perfeito assim. O que é bacana é que não bastava eles fazerem todas essas mudanças e juntar essas coisas, o que fica muito, muito legal, eles também usam Atlas. Bloody splicers, seal Johnny in before they... Goddamn splicers.
E se você não jogou, de novo, pelo amor de Deus, jogue! Além de todos esses jogos bacanas que você deveria experimentar, eu deixo uma dica com você que chama The Atlantis Gene. É um livro, é uma série de livros, que é, para mim, uma das mais interessantes, que se trata de genética e descobrir onde estão os Atlantes, etc. Se eu fosse você, eu testava. Tem muita literatura sobre o assunto, se você quiser descobrir onde ela estava, se ela é real ou não. Isso tem um monte de literatura. Mas esse é um livro bacana para se você curte ficção. E, gente, se você pedir um tema e eu ainda não fiz, é porque tem muito tema legal, mas pode continuar pedindo. Inclusive, peça seu tema. higienebrasil@higiene.com e eu faço para você. Pode ter certeza que eu amo receber todos os e-mails, tá bom? Beijo, até semana que vem.